Olá, sejam todos bem-vindos ao canal K, o Literário. Me chamo Kevin Teixeira Matos. E antes de começarmos a nossa leitura, gostaria de lhes pedir para que deixem um like neste vídeo, compartilhem e comentem o que acham do conteúdo aqui apresentado. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Comecemos mais uma leitura do Silmarillion. Capítulo de hoje: Quenta Silmarillion, parte 16, de Maeglin. Aredel Arfeiniel, a Dama Branca dos Noldor, filha de Fingolfin, habitava em Nevrast com Turgon, seu irmão, e foi com ele para o Reino Oculto, mas se cansou da cidade protegida de Gondolin, desejando, quanto mais o tempo passava, cada vez mais cavalgar nas vastas terras e caminhar nas florestas, como fora de seu alvitre em Valinor, e quando 200 anos tinha se passado desde que Gondolin tinha sido completada, ela falou a Turgon e pediu licença para partir. Turgon, avesso a conceder esta permissão, negou-se durante muito tempo, mas por fim cedeu, dizendo: "Vai, então, se desejares. Embora seja contra minha sabedoria e meu temor, é que virá o mal disso tanto para ti quanto para mim. Mas hás de ir apenas em busca de Fingol, nosso irmão, e aqueles que eu mandar contigo hão de retornar a Gondolin tão rápido quanto puderem." Mas Aredel disse: "Sou tua irmã, e não tua serviçal, e fora de teus grilhões, seguirei como me parecer bom. E, se me recusas uma escolta, então irei sozinha." Então Turgon respondeu: "Não te recuso nada do que tenho. Contudo, desejo que, dentre daqueles que conhecem o caminho até aqui, ninguém haja de habitar além das minhas muralhas. E se confio em ti, minha irmã, em outros confio menos quanto a vigiar suas línguas." E Turgon designou 3 senhores de sua casa para cavalgar com Aredel, e mandou que a levassem a Fingon, em Hithlum, se pudessem convencê-la. "E tende cuidado", disse, "pois embora Morgoth esteja ainda cercado no norte, há muitos perigos na Terra-média, sobre os quais a senhora nada sabe." Então Aredel partiu de Gondolin, e o coração de Turgon estava pesaroso com sua ida. Mas quando ela chegou ao val de Brithyak, no rio Sirion, disse a seus companheiros: "Virai agora para o sul, e não para o norte, pois não cavalgarei até Hithlum. Meu coração deseja antes achar os filhos de Fëanor, meus amigos de outrora." E já que não se podia dissuadi-la, viraram para o sul, como ela ordenava, e buscaram ser admitidos em Doriath. Mas os guardas das marcas negaram sua passagem, pois Thingol não permitia que nenhum dos Noldor passasse pelo cinturão, salvo sua parentela da casa de Finarth, e muito menos aqueles que eram amigos dos filhos de Fëanor. Portanto, os guardas das marcas disseram a Aredel para ir à terra de Celegorn: "A quem buscais, senhora, não podeis de modo algum passar pelos domínios do rei Thingol. Deveis cavalgar para além do cinturão de Melian, rumo ao sul ou ao norte. O caminho mais rápido é pelas sendas que levam ao leste de Brithyak, depois a Dimbar, e ao longo da marca norte deste reino, até que passeis pela ponte dos Esgalduin e pelos vales do Aros, e chegueis às terras que estão detrás do monte de Himring. Lá habita, como cremos, Celegorn e Curufin, e pode ser que os acheis, mas a estrada é perigosa." Então Aredel deu a volta e buscou a estrada arriscada entre os vales assombrados das Ered-Gorgoroth e as cercas do norte de Doriath. E, conforme chegavam perto da região maligna de Dungorteb, os cavaleiros estavam enredados em sombras, e Aredel se desgarrou de seus companheiros e se perdeu. Buscaram-na longamente em vão, temendo que tivesse sido apanhada
ou que tivesse bebido dos riachos envenenados daquela terra. Mas as criaturas cruéis de Ungoliant, que habitavam nas ravinas, despertaram e os perseguiram. E eles mal escaparam com suas vidas. Quando enfim retornaram e contaram sua história, houve grande pesar em Gondolin, e Turgon sentou-se longamente a sós, suportando tristeza e raiva em silêncio. Mas Aredel, tendo procurado em vão seus companheiros, seguiu cavalgando, pois era destemida e obstinada de coração, como eram todos os filhos de Finwë. E se manteve no caminho, e cruzando o Sgaldun e o Arus, chegou à terra de Himland, entre o Arus e o Kellon, onde Celegorn e Curufin habitavam naqueles dias. Antes de se desfazer o cerco de Angband, naquele tempo estavam longe de casa, cavalgando com Caranthir no leste, em Targelion. Mas a gente de Celegorn a recebeu bem, e pediu que ficasse entre eles com honra até o retorno de seu senhor. Lá, por algum tempo, ela ficou contente e teve grande regozijo por vagar livre nas matas. Mas, conforme o ano passava e Celegorn não voltava, ficou inquieta de novo e se pôs a cavalgar sozinha cada vez mais longe, buscando novas sendas e clareiras desconhecidas. Assim, aconteceu quando o ano terminava que Aredel chegou ao sul de Himland e atravessou Kellon, e antes que se apercebesse, enleou-se em Nan Elmoth. Naquela mata, em eras passadas, Melian caminhara no crepúsculo da Terra-média, quando as terras eram jovens e o encantamento ainda jazia sobre o lugar. Mas agora as árvores de Nan Elmoth tinham se tornado as mais altas e escuras de toda a Beleriand, e ali o sol nunca vinha, e ali Eol habitava, aquele que era chamado de Elfo Escuro. Era desde outrora do clã de Thingol, mas se tornou inquieto e enfadado em Doriath, e quando o cinturão de Melian foi posto à volta da floresta de Regen, onde habitava, fugiu de lá para Nan Elmoth. Ali vivia em sombra profunda, amando a noite e o crepúsculo sob as estrelas. Evitava os Noldor, considerando os culpados pelo retorno de Morgoth, que perturbara a quietude de Beleriand. Mas pelos anãos tinha mais gosto do que qualquer outro do povo élfico de outrora. Os anãos ficavam sabendo muito do que se passava nas terras dos Eldar. Ora, o comércio dos anãos, vindo das Montanhas Azuis, seguia 2 estradas através de Beleriand leste e o caminho do norte, indo na direção dos Vales do Arus, passava perto de Nan Elmoth, e ali Eol encontrava os Nalgrim e mantinha colóquio com eles. E, conforme essa amizade crescia, ele, por vezes, ficava como hóspede nas fundas mansões de Nogrod ou Belegost. Lá, aprendeu muito sobre o trabalho em metais e adquiriu grande engenho nele, e inventou um metal tão duro quanto o aço dos anãos, mas tão maleável que conseguia torná-lo fino e dúctil. E, contudo, continuava resistente a todas as lâminas e pontas. Deu-lhe o nome de Galvor, pois era negro e lustroso como Azevish, e se vestia com ele toda vez que viajava. Mas Eol, embora encurvado por seu trabalho de ferreiro, não era nenhum anão, mas um elfo de grande estatura de um alto clã dos Teleri, nobre, embora sombrio de rosto, e seus olhos podiam ver fundo em sombras e lugares escuros. E veio a se dar que ele viu Aredel, Arfeiniel, enquanto ela se desgarrava em meio às árvores altas perto das fronteiras de Nan Elmoth, um luzir de branco na terra escura. Muito bela lhe pareceu, e ele a desejou, e pôs seu encantamento à volta dela para que não pudesse achar os caminhos de saída, mas chegasse cada vez mais perto de sua habitação, nas profundezas da mata. Lá ficavam sua forja e seus salões obscuros, e serviçais como os que tinha, silenciosos e cheios de segredo como seu mestre. E, quando Aredel, cansada de vagar, chegou por fim às suas portas, e ele se revelou, e a recebeu, e a levou à sua casa. E lá permaneceu, pois Eol a tomou como esposa, e tardou até que qualquer um da gente dela
ouvisse a seu respeito de novo. Não se diz que Aredel estivesse de todo indesejosa, nem que sua vida em Nan Elmoth lhe fosse odiosa por muitos anos, pois embora por ordem de Eol devesse evitar a luz do sol, os dois vagavam ao longe juntos, sob as estrelas, ou a luz da lua crescente, ou podia passear sozinha como desejasse, salvo que Eol a proibiu de buscar os filhos de Fëanor, ou quaisquer outros dos Noldor, e Aredel deu a Eol um filho nas sombras de Nan Elmoth, e em seu coração chamou-o por um nome na língua proibida dos Noldor, Lomion, que significa filho do crepúsculo. Mas seu pai não lhe deu nome algum, até que completasse 12 anos. Então o chamou de Maeglin, isto é, olhar aguçado, pois percebia que os olhos de seu filho eram mais penetrantes que os seus próprios e que o seu pensamento conseguia ler os segredos dos corações para além da bruma de palavras. Quando Maeglin chegou à sua estatura plena, assemelhava-se em rosto e forma antes à sua parentela dos Noldor, mas em ânimo e mente era o filho de seu pai. Suas palavras eram poucas, salvo em matérias que lhe tocavam de perto. E nesse caso, sua voz tinha poder de comover os que o ouviam e de sobrepujar aqueles que lhe opunham. Era alto e de cabelos negros. Seus olhos eram escuros, porém reluzentes e agudos como os olhos dos Noldor. E sua pele era branca. A miúde ia com Eol às cidades dos anãos, no leste de Ered Lindon, e lá aprendeu avidamente o que podiam ensinar e, acima de tudo, a arte de achar os minérios de metal nas montanhas. Todavia, disse que Maeglin amava mais a sua mãe, e se Eol viajava, sentava-se longamente ao lado dela e ouvia tudo que lhe pudesse contar sobre sua gente e seus feitos em Eldamar, e sobre o poderio e o valor dos príncipes da casa de Fingolfin. Todas essas coisas ele guardava de cor. Mas, mais do que tudo, aquilo que ouviu sobre Turgon e que ele não tinha herdeiro, pois Elenwe, sua esposa, perecera ao cruzar o rio Carax, e sua filha Idril Celebrimbor era sua única prole. Contar essas histórias despertou em Aredel um desejo de ver sua própria gente de novo, e ela se maravilhou por ter se cansado da luz de Gondolin, e das fontes ao sol, e do relvado verdejante de Tumladen, sob os céus ventosos de primavera. Além do mais, deixavam-na a miúde a sós nas sombras, quando tanto seu filho como seu marido estavam longe. Dessas histórias também brotavam as primeiras desavenças entre Maeglin e Eol, pois, de modo algum, sua mãe queria revelar a Maeglin onde Turgon habitava, nem por quais meios se podia chegar até lá, e ele esperava o tempo certo, confiando ainda em arrancar-lhe o segredo, ou talvez lê-lo em sua mente desatenta. Mas, antes que isso pudesse ser feito, desejava contemplar os Noldor e falar com os filhos de Fëanor, seus parentes, que habitavam não longe dali. Mas quando declarou seu propósito a Eol, seu pai ficou cheio de ira. És da casa de Eol, Maeglin, meu filho, disse, e não da dos Golodrin. Toda esta terra é a terra dos Teleri, e não tratarei, nem deixarei que meu filho trate com os assassinos de nossa gente, os invasores e usurpadores de nossos lares. Nisto vais me obedecer, ou hei de te pôr em grilhões. E Maeglin não respondeu, mas reagiu com frieza e silêncio, e não mais viajou com Eol. Eol desconfiava dele. Veio a se passar que, no meio do verão, os anãos, como era seu costume, convidaram Eol a uma festa em Nogrod, e ele partiu. Agora Maeglin e sua mãe estavam livres por algum tempo para ir aonde desejassem, e cavalgavam a miúde até a orla da mata, buscando a luz do sol, e o desejo de deixar Nan Elmoth para sempre se pôs a arder no coração de Maeglin. Portanto, disse ele a Aredel: Senhora, partamos enquanto há tempo. Que esperança há nesta mata para ti ou para mim? Aqui estamos presos em servidão, e nenhum proveito hei de achar aqui, pois aprendi tudo que meu pai tem a ensinar,
ou que os Nalgrim querem me revelar? Não havemos de buscar a Gondolin? Hás de ser minha guia, e eu serei teu guardião. Então Aredel se alegrou e contemplou com orgulho seu filho, e, dizendo aos serviçais de Eol que iam à procura dos filhos de Fëanor, partiram e cavalgaram até a orla norte de Nan-Elmoth. Ali cruzaram a corrente esguia do Kellam, rumo à terra de Himlad, e continuaram a cavalgar até os vales dos Aros, e depois na direção oeste, ao longo das cercas de Doriath. Ora, Eol retornou do leste mais cedo do que Maeglin previra, e descobriu que sua esposa e seu filho tinham saído havia só 2 dias. E tão grande foi sua fúria, que os seguiu até mesmo à luz do dia. Quando entrou em Himlad, refreou sua ira e seguiu com mais cuidado, recordando o risco que corria, pois Celegorn e Curufin eram senhores poderosos que não amavam Eol de forma alguma. E Curufin, ademais, era de ânimo perigoso, mas os batedores de Aglon tinham observado a cavalgada de Maeglin e Aredel até os vales do Aros. E Curufin, percebendo que estranhos fatos estavam ocorrendo, veio para o sul, a partir do passo, e acampou perto dos vales. E, antes que Eol tivesse cavalgado muito longe através de Himlad, foi parado pelos cavaleiros de Curufin e levado a seu senhor. Então Curufin disse a Eol: "O que procuras, elfo escuro, em minhas terras? Uma matéria urgente, talvez, para fazer com que alguém tão tímido do sol viaje de dia." E Eol, conhecendo seu perigo, refreou as palavras amargas que lhe surgiam na mente. "Descobri, Sr. Curufin", respondeu ele, "que meu filho e minha esposa, a Dama Branca de Gondolin, saíram para vos visitar quando eu estava longe de casa, e me pareceu apropriado que me juntasse a eles nessa viagem." Então Curufin riu de Eol e disse: "Eles poderiam descobrir que sua acolhida aqui seria menos calorosa do que esperavam se os tivesse acompanhado. Mas não importa, pois não foi por isso que viajaram. Não faz 2 dias desde que passaram pelo Arosiak, e de lá cavalgaram velozmente para o oeste. Parece que tentaste me enganar, a menos, de fato, que tu mesmo tenhas sido enganado." E Eol replicou: "Então, senhor, talvez possais me dar licença para ir e descobrir a verdade sobre essa matéria." "Tens meu permisso, mas não meu amor", assentiu Curufin. "Quanto antes partires de minha terra, mais será do meu agrado." Então Eol montou seu cavalo, dizendo: "É bom, Sr. Curufin, achar um parente assim gentil na hora da necessidade. Lembrarei disso quando retornar." Então Curufin encarou Eol com um olhar sombrio. "Não ostentes o título de tua esposa diante de mim", retrucou, "pois aqueles que roubam as filhas dos Noldor e as desposam sem prenda ou permisso não ganham parentesco com seus parentes. Dei-te permisso para ir. Toma-o e vai-te. Pelas leis dos Eldar, não posso matar-te neste momento. E este conselho acrescento: retorna agora à tua morada na escuridão de Nan-Elmoth, pois meu coração me adverte de que, se agora perseguires aqueles que não te amam, mais nunca retornarás." Então Eol saiu a cavalgar apressado e estava cheio de ódio por todos os Noldor, pois percebia agora que Maeglin e Aredel estavam fugindo para Gondolin. E, levado pela raiva e pela vergonha de sua humilhação, cruzou os vales do Aros e cavalgou desabalado pelo caminho que eles tinham seguido antes. Mas, embora não soubessem que ele os seguia, e embora ele tivesse a montaria mais veloz, nunca chegou a vê-los até que alcançaram o Brifiak e abandonaram seus cavalos. Então, por má sina foram traídos, pois os cavalos relincharam alto, e a montaria de Eol os ouviu e correu na direção deles. E Eol viu de longe a vestimenta branca de Aredel, e observou por qual caminho ela seguiu, buscando a trilha secreta montanhas adentro. Ora, Aredel e Maeglin chegaram ao portão externo de Gondolin e à guarda escura sob as montanhas, e lá ela foi recebida com júbilo e, passando pelos 7 portões, chegou com Maeglin até Turgon,
sobre o Amon-Gareth. Então o rei ouviu com assombro tudo que Aredel tinha a contar, e contemplou com prazer a Maeglen, filho de sua irmã, vendo nele alguém digno de ser contado entre os príncipes dos Noldor. Regozijo-me muito por Arfeiniel retornado a Gondolin, disse, e agora, mais bela de novo, há de parecer minha cidade do que nos dias em que a julgava perdida. E Maeglen há de ter a mais alta honra em meu reino. Então Maeglen fez profunda mesura e tomou a Turgon como seu senhor e rei, para fazer toda a sua vontade. Mas depois disso, ficou em silêncio e vigilante, pois a ventura e o esplendor de Gondolin excediam tudo que imaginara das histórias de sua mãe. E estava maravilhado com a força da cidade, e com as hostes de seu povo, e com as muitas coisas estranhas e belas que contemplava. Contudo, a ninguém seus olhos eram mais humilde atraídos do que a Idril, a filha do rei, que se sentava ao lado dele, pois era dourada como os Vanyar, agente de sua mãe, e lhe parecia ser como o sol do qual todo o salão do rei tirava a sua luz. Mas Eol, seguindo a Aredel, encontrou o rio seco e a trilha secreta, e assim, arrastando-se furtivo, chegou à guarda, e foi pego e interrogado. E, quando a guarda o ouviu afirmar que Aredel era sua esposa, ficaram assombrados e mandaram um mensageiro veloz à cidade. E ele chegou ao salão do rei. "Senhor!" gritou ele. "A guarda fez cativo alguém que chegou às escondidas ao portão escuro. Eol é o nome que dá a si mesmo, e ele é um elfo alto, moreno e sombrio, da gente dos Sindar. Afirma, porém, que a senhora Aredel é sua esposa e exige ser trazido diante de vós. Sua ira é grande e é difícil refreá-lo, mas não o matamos como exige vossa lei." Então Aredel disse: "Ai de nós, Eol nos seguiu, tal como eu temia, mas foi muito furtivo ao fazê-lo, pois não vimos nem ouvimos perseguição alguma conforme entramos na via oculta." Então disse ao mensageiro: "Ele fala não mais que a verdade. Ele é Eol, eu sou sua esposa, e ele é o pai de meu filho. Não o mateis, mas trazei-o aqui para ser julgado pelo rei, se o rei assim o desejar." E assim foi feito. E Eol foi trazido ao salão de Turgon, e se postou diante de seu assento elevado, orgulhoso e insolente, embora estivesse não menos admirado que seu filho diante de tudo que via. Seu coração se encheu ainda mais com raiva e com ódio dos Noldor, mas Turgon tratou-o com honra, e se levantou, e desejava dar-lhe a mão, e disse: "Bem-vindo, parente, pois assim te considero. Aqui has de habitar a teu bel prazer, salvo apenas que deves aqui morar e não partir de meu reino, pois é minha lei que ninguém que ache o caminho até aqui haja de partir." Mas Eol recuou sua mão. "Não reconheço tua lei", disse. "Nenhum direito tens tu ou qualquer outro de tua gente nesta terra de abarcar reinos ou por fronteiras, seja aqui ou ali. Essa é a terra dos Teleri, a qual trazeis guerra e toda inquietação, tratando sempre soberba e injustamente. Não me importo com teus segredos e não vim te espionar, mas apenas reclamar o que é meu, minha esposa e meu filho. Contudo, se sobre Aredel, tua irmã, tens alguma autoridade, então que ela fique, que a ave volte à gaiola, onde logo vai adoecer de novo, como adoeceu antes, mas não Maeglen, meu filho, não has de tirar de mim. Vem, Maeglen, filho de Eol, teu pai te ordena. Deixa a casa dos inimigos e dos assassinos da gente dele, ou sê maldito." Mas Maeglen nada respondeu. Então Turgon se sentou em seu alto trono, segurando seu cetro de julgamento, e com voz severa falou: "Não vou debater contigo, elfo escuro. Pelas espadas dos Noldor, apenas tuas matas sem sol são defendidas. Tua liberdade de vagar selvagem ali, tu deves à minha gente. E se não fosse por eles, há muito já estarias labutando em servidão nas fossas de Angband. E aqui eu sou o rei, e queiras ou não, meu julgamento é lei. Esta escolha apenas te é dada, morar aqui ou aqui morrer. E assim também para teu filho.
Então Eol olhou nos olhos do rei Turgon e não se acovardou, mas se postou longamente sem palavra ou movimento, enquanto um silêncio parado caiu sobre o salão. E Aredel teve medo, sabendo que ele era perigoso. Súbito, célere, como serpente, ele tomou um dardo que escondera sob seu manto e o lançou contra Maeglin, gritando: "A segunda escolha faço por mim e por meu filho também. Não tomarás o que é meu." Mas Aredel saltou na frente do dardo, e ele a feriu no ombro. E Eol foi sobrepujado por muitos, e posto a ferros, e levado dali, enquanto outros cuidavam de Aredel. Mas Maeglin, olhando para seu pai, ficou em silêncio. Decidiu-se que Eol seria trazido no dia seguinte ao julgamento do rei, e Aredel e Idril levaram Turgon a decidir pela misericórdia. Mas, ao anoitecer, Aredel adoeceu, embora a ferida parecesse pequena, e caiu na escuridão, e à noite ela morreu, pois a ponta do dardo estava envenenada, embora ninguém o soubesse até ser tarde demais. Portanto, quando Eol foi trazido diante de Turgon, não encontrou misericórdia, e o levaram para Caragdur, um precipício de rocha negra no lado norte do monte de Gondolin, para lançá-lo dos muros íngremes da cidade. E Maeglin ficou de lado e nada disse, mas, por fim, Eol gritou: "Então abandonas teu pai e a gente dele, filho mal-nascido? Aqui hás de fracassar em todas as tuas esperanças, e que aqui morras, ainda da mesma morte que eu." Então lançaram a Eol do Caragdur, e assim morreu. E a todos em Gondolin pareceu o fim justo. Mas Idril estava perturbada, e desde aquele dia desconfiou de seu parente. Mas Maeglin prosperou e se tornou grande entre os Gondolindrin, louvado por todos e grande nos favores de Turgon, pois se queria aprender ávida e rapidamente tudo o que pudesse. Tinha também muito a ensinar, e reuniu à sua volta todos os que tinham maior inclinação pelo trabalho de ferreiro e por minerar, e começou buscas nas Ecoriath, que são as montanhas circundantes, e achou ricos veios de minério de diversos metais. O que mais prezava era o ferro forte da mina de Anhabar, no norte das Ecoriath, e de lá obteve riqueza de metal forjado e de aço, de modo que as armas dos Gondolindrin se fizeram ainda mais fortes e afiadas. E isso lhes valeu muito nos dias que vieram. Sábio em conselho era Maeglin, e cauteloso, e, mesmo assim, pertinaz e valente quando necessário. E isso se viu muito depois, pois quando, no ano terrível das Nirnaeth Arnoediad, Turgon abriu suas defesas e marchou para ajudar Fingon no norte. Maeglin não quis permanecer em Gondolin como regente, mas foi à guerra e lutou ao lado de Turgon e se mostrou feroz e destemido em batalha. Assim, tudo parecia ir bem com a sorte de Maeglin, que chegara a ser poderoso entre os príncipes dos Noldor, e o maior, exceto um, no mais renomado de seus reinos. Contudo, não revelava seu coração, e, embora nem todas as coisas andassem como queria, suportava isso em silêncio, ocultando sua mente, de modo que poucos pudessem lê-la, com exceção de Idril Celebrimbor, pois desde seus primeiros dias em Gondolin, ele carregara uma tristeza que sempre piorava, e que lhe roubava de todo júbilo. Amava a beleza de Idril, e a desejava, sem esperança. Os Eldar não se casavam com parentes tão próximos, nem nunca antes deles desejara fazê-lo, e, de qualquer maneira, Idril não amava Maeglin de modo algum, e, conhecendo seu pensamento sobre ela, amava-o ainda menos, pois aquilo lhe parecia coisa estranha e distorcida nele, como, de fato, os Eldar sempre têm julgado, um fruto maligno do fratricídio, pela qual a sombra da maldição de Mandos caía sobre a última esperança dos Noldor. Mas, conforme os anos passavam, ainda Maeglin observava Idril e esperava, e seu amor se tornava treva em seu coração, e buscava ainda mais fazer sua vontade em outras matérias, sem evitar trabalho ou fardo algum.
se com isso obtivesse poder. Assim era em Gondolin, e em meio a toda a aventura daquele reino, enquanto a sua glória durou, uma semente sombria de mal foi semeada.